que algumas pessoas metabolizam as drogas de forma diferente e elas podem ter uma aderência maior a esse uso. Às vezes os efeitos colaterais são menores nessas pessoas do que outras pessoas que usam determinadas drogas. Então a gente sabe que existe um fator biológico associado a esse uso. Para a gente entender sobre o abuso de substâncias, a gente tem que pensar que as drogas, de uma maneira geral, as drogas lícitas e ilícitas, elas são consumidas de uma forma inadequada, de uma forma geral. Para se caracterizar o abuso, a gente pensa sempre num dano físico e psíquico. A gente tem um cenário muito vasto. Dentre elas, álcool, nicotina, drogas como cocaína, drogas como sedativos, analgésicos, heroína, todas as drogas de forma geral, elas podem ser utilizadas como abuso. Então, como fatores de risco, nós temos algumas áreas que são bastante importantes. Primeiro, a área biológica, porque existe uma predisposição, às vezes genética e de herança, para que as pessoas possam fazer esse abuso. Outras questões são questões sociais, porque às vezes as pessoas começam a abusar porque tem um cenário social que estimula esses abusos. Às vezes situações clínicas, como pessoas que precisam de usar analgésicos, opioides, que é uma das drogas de abuso, elas podem ser levadas a abusar porque aquilo foi prescrito previamente e no decorrer do tempo, pelo alívio, as pessoas acabam abusando. Porque algumas pessoas metabolizam as drogas de forma diferente e elas podem ter uma aderência maior a esse uso. Às vezes os efeitos colaterais são menores nessas pessoas do que outras pessoas que usam determinadas drogas. Então a gente sabe que existe um fator biológico associado a esse uso. O abuso constante de determinadas substâncias pode trazer danos psíquicos, podendo levar a quadros desde ansiedade, depressão, psicóticos. E do ponto de vista cognitivo, a gente sabe que ao longo do tempo esse abuso pode trazer uma neurotoxicidade, uma mudança nos circuitos cerebrais, podendo piorar do ponto de vista cognitivo e às vezes com lesões irreversíveis, como no caso do álcool, por exemplo. O abuso de substâncias já é um sinal que pode levar à dependência. Nessas situações, as pessoas podem ter quadros psiquiátricos, como ansiedade, angústia, depressão, quadros físicos em qualquer órgão do corpo pode estar associado a uma determinada doença pelo abuso da substância, quadros renais, quadros cardíacos, hipertensão, dor, insônia. Então é um prejuízo relativamente grande, inclusive do ponto de vista social, que a pessoa vai se afastando das relações, vai se afastando da família e o abuso pode, como a gente falou, levar à dependência. Overdose é quando a pessoa está intoxicada por alguma substância, seja ela lícita ou ilícita. É um quadro de emergência clínica. Ela deve procurar um pronto atendimento imediatamente para que ela possa ter um suporte clínico adequado para aquela situação. O tratamento, de uma forma geral, ele é multiprofissional. As pessoas que estão fazendo abuso, elas devem procurar o clínico, primeiramente, para saber como está do ponto de vista de saúde física. Elas podem procurar um psiquiatra, uma ajuda especializada que pode tratar do ponto de vista medicamentoso e indicar psicoterapias, que podem, nesse sentido, ajudar a pessoa a refletir, pensar e ter outros mecanismos para lidar com aquelas situações. A principal estratégia, provavelmente, é mudança de determinados hábitos de vida, mudança para hábitos saudáveis. Aquilo que está ligado àquela substância, a pessoa deve buscar caminhos que possam, substituir aquela situação, e buscar sempre uma ajuda psicoterápica, um tratamento contínuo para fazer supervisão. Entre adolescentes, a gente tem uma situação bem importante, porque os pais têm que estar muito próximos, tem que haver diálogo, os pais têm que conhecer quais são as drogas, têm que se atualizar. A escola é uma outra situação também muito importante. E junto com os pais, é claro que essa situação pode ser prevenida antes que se tenham quadros de dependência ou de abuso de substâncias.